Oi, então, alguém chamou vocês para essas conferências, né? E essas conferências nós vamos falar a respeito da vida, né? São vários temas que nós vamos abordar ao longo do curso, né? Que são praticamente 15 temas, 15 a 16 temas, né? E vamos abordar a respeito tanto do lado espiritual como do lado físico, vamos falar da história, um pouco da ciência, enfim, vamos abordar vários assuntos a respeito da vida. O tema central das conferências é a vida, ok? Então tudo que nós fazemos ao longo de nossa vida, em termos de estudos, é a respeito da vida, desde que você estuda computação, ciência, história, biologia, tudo é para um benefício da vida. E esse curso então não é diferente. Com certeza ele também vai nos trazer alguns benefícios para a nossa vida, ok? Então, vamos começar, né, falando sobre o mundo em que vivemos, já que nós vivemos nesse mundo, já que a nossa vida pertence a esse mundo. Se nós pensarmos nesse mundo, né, será que esse mundo que nós vivemos é um mundo ideal, como nós gostaríamos de viver, ou não? Se nós pensarmos a respeito da vida que temos, da vida que as pessoas têm, nós vamos chegar à conclusão que esse mundo não é ideal. Por que não é ideal? É só nós olharmos o que está acontecendo no mundo, né? Você esteja no qualquer país que você esteja, Brasil ou outro país, você vê quantas coisas erradas acontecem. Desde violência, corrupção na política, pessoas, mesmo que elas são formadas intelectualmente, né, formadas em boas universidades, cometem muitos erros, acaba criando-se problemas, né, e levando esses problemas para as outras pessoas. Em respeito ao mundo em geral, nós vemos guerras, violência, fome, né, tantas coisas ruins. Então nós podemos concluir que, infelizmente, esse mundo não é ideal. Mas, quando eu penso, né, sobre a vida, né, claro que a vida, não para mim, no meu eu pessoal, né, eu acredito que também para você, nós não temos como tirar Deus quando pensamos sobre a vida. Quando eu falo de Deus, eu não estou mencionando alguma religião em si, né? Eu não estou falando Deus ou religião, estou falando Deus, né? E não religião. Independente se você tem religião ou não. Então quando nós pensamos em Deus, como é que Deus está vendo esse mundo, né? Esse mundo que eu chamo de não ideal por causa de tantas coisas erradas que acontecem. Será que Deus está fazendo alguma coisa? Muitas pessoas acabam até deixando de acreditar em Deus por causa de tantas coisas ruins que acontecem no mundo e acaba nos atingindo. E algumas pessoas acabam até falando assim, mas se Deus existe, né, por que Deus não faz nada, né? Onde está Deus aí, né? Então a gente vai ver ao longo desse curso até que ponto Deus tem responsabilidade e até que ponto o próprio homem também tem responsabilidade. Então vamos ver aqui nesse primeiro gráfico, né? Esse primeiro gráfico aqui nos mostra que, infelizmente, nós vivemos num mundo não ideal, né? Se existe Deus, né? Deus é um ser invisível, né? Imutável, eterno, absoluto, transcende o tempo e o espaço. Então, se existe Deus, é claro que Deus não quer que o homem viva nessa situação não ideal. Então, com a vontade de Deus, né, nós vemos que a vontade de Deus é que o homem saia desse mundo não ideal e vai para um mundo ideal. E essa também é a vontade do homem, que o homem saia da situação não ideal e vá para uma situação ideal, não é? Então isso acontece em vários setores. Por exemplo, se você está trabalhando num local, aí você fala assim, eu quero melhorar, né? Eu quero ganhar uma promoção. Se você está estudando, eu quero rápido terminar os meus estudos, né? Se você está vivendo numa casa e fala assim, não, eu quero melhorar essa casa, né? Se você tem um carrinho e fala assim, não, eu quero melhorar esse carro. Então tudo aquilo que você vive, você quer melhorar. Assim também, no contexto geral, nós queremos um mundo melhor. Mas para que você tenha um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor, é necessário o seu esforço, né? Então, se você
faz o seu esforço, se você cumpre a sua responsabilidade, é claro que a probabilidade de você alcançar os seus objetivos é maior do que se você não faz esforço nenhum. Então, uma vez se nós acreditamos em Deus, é claro que Deus quer o nosso melhor, que nós melhoramos a nossa vida, que nós melhoramos o mundo. Então nós chamamos essa melhora um processo de restauração. Por que restauração? Porque se não está ideal, tem que melhorar. Se você quebra alguma coisa, né, e esse objeto que você quebrou é de muita valia, o que acontece? Você não quer comprar um novo, né? Você não quer ter um parecido, porque esse objeto que você tem, ele tem um valor sentimental, ele tem um valor histórico. Então você vai fazer o quê? Você vai comprar um igual? Não vai ter o mesmo valor. Então você vai querer o quê? Opa! Acontece. Você vai querer o quê? Você vai querer restaurar esse objeto, certo? Você vai querer restaurar esse objeto, né? Então, seja, para que você tenha o mesmo objeto que tenha esse valor, ok? Então, por isso nós chamamos restaurar. Restaurar aquilo que se tornou não ideal. Então, hoje nós olhamos para o homem. Será que o homem é ideal ou não é ideal? Nós vamos ver ao longo da história, né? Ao longo da história, nós vamos ver que o homem, depois de ser criado por Deus, ele se tornou não ideal, devido a um erro que ele cometeu. Então nós vamos abordar também esse assunto em uma das conferências. Esse erro que ele cometeu, as religiões elas sempre mencionam algo que o homem fez. Alguns falam que eles comeram fruto, que eles obedeceram a Deus, fizeram algo. Então por eles ter cometido esse erro, eles passaram a ser não ideal, né? Por isso que nós falamos restauração. É restaurar o homem para que ele possa se tornar ideal. Porque não tem como destruir o homem e comprar um novo, né? Ou fazer um novo. Você tem que restaurar o homem. Você tem que restaurar aquilo que já existe. Então nós vamos ver ao longo da história. Então essa linha verde aqui, nós vamos chamar a linha da história. E essa linha vermelha aqui, nós vamos chamar a linha da emoção, do intelecto e da vontade do homem. Então nós vemos que depois que o primeiro homem e a primeira mulher se tornaram não ideal, Deus continuou existindo para com os homens. E esses homens que vieram depois dessa falha, eles sempre procuraram a melhorar o seu eu, ou levar o melhor para as pessoas, né? Isso nós chamamos a mente original do homem, a mente boa do homem, né? É claro que ao longo de cada história existiam pessoas más que faziam com que as pessoas faziam mal para as pessoas. Mas vamos falar das pessoas que buscaram melhorar a história, melhorar as pessoas da época, melhorar o seu próprio eu. Por exemplo, um exemplo que nós vemos na história, que essa história aqui, antes de Jesus, nós vemos na história bíblica, né? É o único registro que nós temos. Então nós vemos um homem chamado Abraão. Abraão, ele era um homem que tinha muita fé em Deus, acreditava muito em Deus. Então a forma dele se relacionar com Deus era através da oferta. Ele pegava os animais e ofertava esses animais a Deus. Era a forma dele se relacionar com Deus, né? Então, a emoção, o intelecto e a vontade de Deus era através desse relacionamento que fazia com que ele se aproximasse de Deus. Passados-se 2000 anos de história bíblica, veio um homem chamado Moisés. Moisés, ele também buscava a melhoria para as pessoas da época e para o seu próprio eu, e um relacionamento melhor para com Deus. Ele se preocupava com as pessoas. Então Moisés o que fez? A forma dele se relacionar com Deus foi através das leis mosaicas, que era o olho por olho, existia o olho por olho, dente por dente. As pessoas da época de Moisés tinham Deus como o Senhor dos exércitos, né? E eles estavam na posição de servos, né? Então, ou seja, nós vemos que houve uma melhoria ao longo da história, na emoção e no intelecto do homem. O homem começou a ter uma relação mais substancial para com Deus. Passados-se 2000 anos, veio um homem chamado Jesus, né? Que veio na posição de filho de Deus. Então Jesus começou a ensinar para as pessoas de sua época
uma forma mais próxima de se relacionar com Deus, né? Então Jesus começou a dizer que nós somos filhos de Deus e que Deus é Pai. Enquanto que se na época de Moisés as pessoas estavam na posição de servos e Deus era o Senhor dos exércitos. As pessoas temiam Deus na época de Moisés. Enquanto que Jesus começou a ensinar que não precisava ter medo de Deus, que Deus era Pai, que Deus veio para perdoar. Então as pessoas na época de Moisés tinham a relação de olho por olho, dente por dente. Se alguém fizesse o mal, que se deveria fazer o mesmo mal para com a pessoa. Enquanto que Jesus falou, se alguém te fizer algum mal, você deve perdoar. As pessoas perguntavam, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Jesus dizia, não 7 vezes, 70 vezes 7. Então Jesus veio dar um ensinamento mais elevado do que as pessoas da época de Moisés e do que as pessoas da época de Abraão. Jesus ensinou o Evangelho, né, que foi um nível mais elevado do que o Antigo Testamento, na época de Moisés. Então isso fez com que o homem se elevasse a sua emoção, o seu intelecto, a sua vontade para com Deus. Se aproximasse mais de Deus ao longo da história que vieram esses homens. Ok? Então nós vemos, em que ano nós estamos hoje? Nós estamos no ano de 2006, né? Então a gente sempre arredonda os números na história, né? Vamos colocar, nós estamos no ano 2000, né? 2000 depois de Jesus. 2000 anos é muito tempo, né? Então na época de Abraão até Moisés 2000 anos, de Moisés a Jesus 2000 anos, e de Jesus até hoje 2000 anos, mais preciso 2006 anos. Olha gente, se em cada época as pessoas tiveram uma forma de se relacionar com Deus que fez mais sentido para si, na sua época, será que na época de hoje nós devemos nos relacionar com Deus como há 2000 anos atrás, ou devemos ter uma relação mais próxima para com Deus, né? Então nós vemos, será que um filho, a relação que o filho tem para com o pai, que o pai está ali na posição de amar, de ajudar, de ensinar, né, de ter paciência para com o filho, será que essa relação é a máxima das relações? Por exemplo, quando o filho cresce, né, enquanto ele está no seu crescimento, é claro que ele precisa muito da ajuda do seu pai, né? O pai precisa comprar o material de escola, né? Precisa pagar a escola, precisa comprar roupa, precisa comprar o alimento. Mas na medida que esse filho vai crescendo, o que esse filho vai pensar? Não, agora eu quero trabalhar, né? Eu quero ganhar o meu dinheirinho, Vai chegar um ponto do filho que vai querer ajudar o seu pai, porque ele atingiu um certo crescimento, uma certa maturidade. Então quando o filho atinge essa maturidade, ele vai querer também dar alegria para o pai dele. Na época de Jesus, Jesus queria cada vez mais se aproximar de Deus e fazer com que as pessoas entendessem o coração de Deus, né? Mas o que fez? As pessoas mataram Jesus, né? Nós vamos também ter uma conferência só a respeito da vida de Jesus na sua época. Uma vez que Jesus ensinou que nós somos filhos e Deus é Pai, hoje, passado 2000 anos, será que nós não devemos também ajudar a Deus? Ou seja, depois de crescidos, ajudar o Pai, como a mente e a consciência de cada filho? Então nós vamos ver nas conferências que vai mais enfatizar a época de hoje. Como nós devemos ter uma relação mais próxima para com Deus. Então, todas essas conferências que nós vamos ver, nós chamamos o quê? Novas ideias ou novas revelações, né? Então, ao longo de cada conferência, né, vocês vão ver muitas coisas novas que nos explica mais a respeito da vida do homem, como que o homem deve viver, né, direcionar a sua vida para que ele possa assim fazer sentido a sua vida e viver com mais clareza, ok? Um dos pontos muito importantes para a vida do homem, né, é a família. Nós sabemos que a família, ela está na posição de representar o mundo, a humanidade. Ou seja,
Se uma família estiver em harmonia, se estiver bem, né, esse filho, o pai, a mãe, todos vão estar bem. E consequentemente a família vai estar bem. Imagina uma rua, né? Uma rua onde tem várias famílias. Se todas as famílias dessa rua estiver bem, com certeza essa rua vai estar muito bem. Imagina um bairro. Se todas as famílias desse bairro estiver bem, todos do bairro vão estar bem. Todos vão tratar todos bem. Mas por que as pessoas têm muita dificuldade uma com a outra? Né? Por quê? Será que eles estão bem na sua própria família? Ou alguma coisa está a desejar? Nós vemos o mundo hoje. O mundo nada mais é do que um reflexo que está acontecendo na família. Então, se todas as famílias estiverem em harmonia, o que vai acontecer? Com certeza isso vai refletir também no mundo. Então, é muito importante nós sempre lembrarmos, enfatizarmos o valor da família e como se deve se haver um relacionamento ideal na família. Nós vamos abordar também isso. Outro ponto também importante que influencia muito o mundo são as religiões. Independente da religião, nós sabemos que Deus é um só, né? Deus existe para todos, para o negro, para o branco, para o amarelo, para o vermelho, para todos. Independente da religião, como nós dizemos, como eu falo, né? Independente do time que você torce. Se é para o verde, se é para o vermelho, se é para o preto. Independente do time que você torce, Deus ama a todos. Então existe o cristianismo, o judaísmo, o confucionismo, o islamismo, o taoísmo, o budismo e inúmeras outras religiões que vêm da ramificação destes ismos, né? Então nós chamamos ismo, né? Então existe o quê? São vários ismos, né? Então estes ismos, eles vêm, é claro, para nos dar algum ensinamento sobre Deus e para a melhoria de nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade. Então todas as religiões nos ensinam bem. Nós jamais podemos falar que alguma religião é ruim ou é má, porque ela vem para nos ensinar o bem. Então o importante é que essas religiões venham cada vez mais se unir, se unificar. Um dos objetivos das novas revelações, das novas ideias, é fazer com que todas as religiões venham se unificar, porque Deus é um só, Deus é Pai de todos. Então de que maneira vai haver essa unificação? Principalmente através da família. Se nós olharmos como que todos nós somos irmãos e que Deus é Pai, fica muito fácil nós ajudarmos uns aos outros sem ficar olhando o rótulo de cada um, sem ficar olhando o time que cada um torce, sem ficar olhando que religião que a pessoa é, e sim olhar a mente e o coração da pessoa. É isso que Deus quer para cada um de nós. Outro ponto importante nessas novas revelações, nessas novas ideias, é também a harmonia entre a religião e a ciência, entre o caráter interno e o caráter externo, entre o espiritual e o físico. O homem não pode estar bem com ele mesmo só se ele estiver bem fisicamente, né? Ele está com uma boa saúde física, ele tem bens materiais, ele não tem dificuldade nenhuma material, né? Mas só que se ele estiver só bem fisicamente, ele vai sentir um vazio no seu interior. Ele vai sempre pensar, nossa, está faltando alguma coisa, né? Então, o que é esse vazio? O que é esse faltando alguma coisa? Com certeza é o lado da espiritualidade. O homem ele tem um caráter interno, que é invisível, que nós chamamos de o lado espiritual, e a mente também, que é invisível, que nós sabemos que existe, que vem da nossa consciência, e ele tem o lado físico, que é a parte externa, que é o corpo físico que nós podemos ver, né? Então, ou seja, é importante unir-se o lado espiritual e o lado físico. E é um dos pontos importantíssimos também que nós vamos ver nessas novas ideias, novas revelações ao longo do nosso curso que nós estamos começando, ok? Então, para que nós possamos, uma vez que eu sempre intitulo esse curso, não sei se a pessoa que te convidou falou sobre o que é o curso, eu tenho o costume de intitular, eu tenho a maneira de intitular esse curso como curso da vida, porque nós vamos falar, tudo que nós falamos é sobre a vida ao longo desse curso. Uma vez que nós falamos da vida, não tem como nós eliminarmos de nossa vida
Deus, né? Quando eu falo de Deus, como eu já disse, eu não estou falando de alguma religião. Sim, eu estou falando de Deus. Deus é Pai de todos. Então, nós temos que pensar, né, na vida. A vida é muito importante para nós, né? A cada passo que nós demos em nossa vida vai nos deixar marcas que vai nos fazer nós lembrarmos com alegria ou com tristeza. Vai depender de como que nós vamos dar cada passo, cada ação, cada pensamento, cada atitude, cada palavra. Então nós vamos analisar um pouco a nossa vida física, né? Ou seja, será que a vida física é longa ou é curta? Nós temos fases em nossa vida, né? Eu falo que nós vamos abordar também esse assunto, mas eu vou falar um pouco agora sobre isso. A vida, eu falo que são em 3 fases, né? A vida, 3 fases. Tem a infância, tem a adolescência, né? Adolescência, e tem a fase adulta, né? O dia, tem a manhã, tem a tarde e tem a noite. São 3 fases também do dia, né? Então nós vemos, também existe a vida na água, que é a vida no útero da mãe. Existe a vida no ar, que é a vida física que nós temos. Vamos supor, do 0 até os 90 anos. Aqui do 0 mês até o 9º mês. Aqui do 0 até os 90, mais ou menos, até os 80 anos, né? E existe também depois a vida espiritual, que é uma vida eterna, ok? Então são 3 fases. Nós hoje, uma vez que nós estamos vendo, eu estou aqui, você está aí assistindo, então isso faz com que nós hoje estamos na 2ª fase, que é a adolescência da nossa vida, que é a vida do ar, que nós respiramos. Sem o ar não podemos viver. Que nós temos um período dessa vida. Não tem como a gente falar que nós vamos viver para a eternidade aqui no mundo físico, não é? Nós sabemos que nós temos um limite, e que esse limite ou ele pode chegar aos 70, 80, né? Ou menos, ou um pouco mais. Nós temos esse limite. Nós falamos a vida, né? A vida física, ok? Ela tem um limite. Então, vamos falar um pouco desse limite, né? Até que ponto essa vida é longa, né? Ou é curta demais? Então vamos analisar, vamos fazer um estudo sobre o tempo que nós temos dessa vida aqui na Terra, que é a vida física, ok? Olhando aqui agora esse cálculo da vida, né? Vamos colocar aqui um dia de 24 horas, né? Nesse cálculo da vida. Um dia de 24 horas, o que nós fazemos ao longo desse dia? Ou seja, vamos colocar aqui que nós temos, né, as horas que é necessárias para o nosso corpo físico. O que é necessário para o nosso corpo físico? Dormir. O dormir é essencial no nosso corpo físico, porque sem dormir nós não podemos, né, continuar vivendo. Então tem que descansar. Então tem uma hora média de 8 horas. Né? Outra hora importante na nossa vida é a hora para o trabalho ou para o estudo. Então nós também colocamos uma média de 8 horas. E outras necessidades também que não tem como ficar sem é a higiene e a alimentação, que é outras necessidades, né? Então nós colocamos aqui uma média de 4 horas, né? Para fazer a nossa higiene, né? Desde a manhã até a noite, tomar banho, escovar os dentes, etc, etc. Então dá um total de 4 horas. Somando aqui, vai dar 8 mais 8, 16, com mais 4, 20. Então são 20 horas, vamos colocar aqui, ó, para dar uma... 20 horas de necessidade, não é? 20 horas de necessidade. Sobrou 4 horas. 4 horas livres que nós temos. Então, para a gente ver, num dia de 24 horas,
né? Um dia de 24 horas, só nos resta 4 horas livres. É muito pouco tempo. Então nós vemos o que nós fazemos ao longo dessas horas que nós temos livres, né? Então se a pessoa aumentar o horário aqui de dormir, vou dormir mais 1 hora, dá 9 horas. Vou trabalhar mais 1 hora, dá 9 horas, né? A necessidade aumentar também. Então vai sobrar até menos tempo. Então para nós vermos que ao longo do dia nós temos pouco tempo para fazer aquilo que realmente nós gostaríamos de fazer, né? E tem pessoas que às vezes tem tempo e falam assim, vou passar o tempo, vou matar o tempo. Mas esse dia, será que esse dia vai fazer nós lembrarmos para o resto da nossa vida? Ou vai ser um dia qualquer? Para nós valorizarmos esse dia, já que nós temos poucas horas nesse dia. Agora vamos transformar esse dia, né? Esse dia de 24 horas, vamos transformar ele na nossa vida. Vamos supor que a nossa vida, ela se resumisse em um dia, né? Então uma vida de uma pessoa que vai viver até os 80 anos de idade, vamos dar o exemplo aqui de uma pessoa que vai viver até 80 anos de idade, né? E você hoje tem 20 anos, não é verdade? Você tem 20 anos, né? Então você tem 20 anos hoje. Você pode falar, não, já tenho 37, não, eu já tenho 43, não, já tenho 50. Não, você tem que pensar, você tem 20 anos de idade, ok? Todos nós temos 20 anos de idade. Então hoje você tem 20 anos. Então você pensa, se eu for viver até os 80 anos, ixi, tem muito chão ainda, né? Tem muito chão ainda, né? Ixi, 20 anos são o quê? 20 anos, né? Até os 80 anos, falta o quê? Falta 60 anos, não é? Você já tem 20, falta 60 anos. Então vamos analisar baseado nesses 60 aqui, né? 1/3 de um dia, voltando aqui, dá 8 horas, né? 1/3 de 24 dá 8, certo? 1/3 de 24 dá 8. 1/3 de 60 dá quanto? Dá 20. 1/3 de 60 é 20 anos. Ok? 2 vezes 3, 6. Então, ou seja, são 20 anos que você vai dormir. Dos 20 aos 80. Ao longo desses 60 anos, isso quer dizer que você vai dormir 20 anos. Não tem como falar que você não vai dormir 20 anos. Uma pessoa hoje que já tem 80 anos de idade, um senhor ou uma senhora hoje que tem já 80 anos de idade, com certeza ela dormiu 20 anos, ou dormiu um pouco menos se ela dormiu menos, ou ela dormiu até mais se dormiu mais, não é? Outro 1/3, você vai trabalhar ou estudar, né? Que seria o quê? Mais 20 anos. E aqui nós vimos as outras necessidades, que são a higiene e alimentação, que deu a metade, né, do horário de trabalho e de dormir. Então, equivale ao quê? Metade de 20 dá 10 anos. Então, são 10 anos que nós gastamos para fazer as nossas necessidades do lado da higiene e do lado da alimentação. Então, se nós somarmos aqui, né? Se nós somarmos aqui, vou apagar aqui. Se nós somarmos aqui, vai dar um total de 50 anos. 50 anos do quê? De necessidade. Ok? Deu um total, ó, 20 mais 20, não, 20 mais 20, 40, com mais 10, 50. Então deu um total de 50 anos de necessidade. Então a gente, às vezes, nós que temos 20 anos hoje, fala assim, ixi, até os 80 tem muita coisa para fazer. Mas você esquece da necessidade. É como, por exemplo, você pega, vamos supor que amanhã é um dia que você vai trabalhar, ou vai estudar. Aí eu pego e falo assim para você, então vamos amanhã fazer tal coisa? Aí você fala assim, vamos. Aí você pega e lembra, nossa, eu tenho que trabalhar. Ou você pega e fala assim, não, eu tenho que estudar.
exatamente naquele horário que eu te chamei para você fazer alguma coisa, você fala, eu tenho que estudar ou tenho que ir trabalhar. Então você não vai fazer aquilo que você quer, que é o horário livre, né? Livre. Por isso você tem que pensar, você não tem, né, 60 anos de vida como você quer. Não pode esquecer das necessidades. Então, seja, vai sobrar-se o quê? 10 anos somente de uma vida dos 60, dos 20 aos 80. 10 anos para você ter 10 anos livres. Não é? Para você exatamente fazer o que você quer. Então, aonde eu quero chegar fazendo essa conta? Veja bem, gente. Lembra que eu falei, né, que eu coloquei aqui? Vou apagar. Lembra que eu coloquei aqui de você... São 3 fases em nossa vida, né? Assim como são 3 fases no dia, não é? São 3 fases nós tivemos. 3 fases na vida. Infância, adolescência e fase adulta. 3 fases. Vida uterina, vida no ar e a vida na eternidade. Exatamente esses 10 anos, nós temos que viver o quê? Intensamente. O que quer dizer isso intensamente? É você não brincar com a sua vida. É você não brincar com as pessoas. Para você não ir levando a vida. Ah, a gente vai levando, né? Vai levando de qualquer jeito. A vida é assim mesmo, tudo difícil mesmo. O negócio é trabalhar para esquecer. Chego em casa, eu quero dormir, eu quero beber, né? Eu quero esquecer, né? Mas veja bem, gente, a gente só tem 10 anos de tempo livre para fazer exatamente o que a gente quer fazer. Por quê? É importante. Você fala assim, nossa, é muito pouco tempo, como a vida é cruel, né? A vida já é difícil, ainda a gente só tem 10 anos. Mas pensa bem, gente. A vida em si, ela não acaba, né, na vida física. Ela não vai acabar na vida física, não é? Nós temos uma eternidade. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós soubermos levar esse tempo que nós temos e construir verdadeiras histórias, ter verdadeiros relacionamentos, viver intensamente, isso sim vai fazer sentido à nossa eternidade. Nós vamos lembrar e nós vamos ter alegria, né, nesse pouco tempo que nós tivemos na vida física, e nós vamos levar para a eternidade, né, todas as pessoas também que nós construímos essas verdadeiras histórias, não é? Então, ou seja, para nós vermos que assim como a nossa vida uterina do 0 aos 9 meses foi muito rápido, né? Assim também a nossa vida física, né? Do 0 aos 80, do 0 aos 70, do 0 aos 60, do 0 aos 90, também ela vai ser rápido. Então essa conta aqui que nós fizemos é exatamente para mostrar que a vida física, exatamente ela é o quê? Muito curta. Ela é muito rápida. Mas isso não é para nós nos assustarmos, e sim para nós acordarmos, para vivermos corretamente, para vivermos de acordo com o nosso verdadeiro sentimento e fazermos com que isso venha se tornar o quê? Eterno. Levarmos isso para a eternidade. Ok? Então, eu achei bom mostrar essa conta da vida no início do nosso curso, para que nós possamos olhar ao longo de todas as conferências que nós vamos ver, né, ao longo desse curso, e sempre pensarmos, eu tenho pouco tempo, né, de vida. Tem pessoas que às vezes estão doentes, né, ou tem aquelas pessoas que o médico chega e fala assim, olha, você tem tanto tempo de vida. Aí a pessoa começa a pensar, nossa, o que eu vou fazer? Começa a dar mais valor para a sua vida. Mas hoje que nós estamos bem, de saúde, saudável, né? Pensando que nós temos todo o tempo do mundo e acabamos esquecendo de valorizar o tempo que nós temos. Então nós temos que ver o seguinte, nós não temos tanto tempo assim de vida física como nós pensamos. Mas é o suficiente para nós construirmos algo que seja eterno e que dê sentido à nossa vida eterna. Né? Agora, se você não constrói nada, como que você vai ter alegria
se você não construiu, né? Então vamos olhar sempre em todas as conferências que nós vemos, né? Vamos ver, para nós entendermos a nossa vida passada através dos nossos antepassados, a nossa vida presente através de nós e a nossa vida futura através dos nossos filhos. Assim, unir, né, passado, presente e futuro e poder construir cada vez mais algo intenso para poder dar sentido à nossa vida cada vez mais, ok? Então eu dei uma pequena introdução para vocês como vai ser, né, as conferências, o nosso curso que é a respeito da vida, e agora nós vamos assistir a primeira conferência, que é a primeira conferência, chama Os Princípios da Criação, ok?